Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na Congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na Congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas a CPAD, classe adultos. Estamos no quarto e último trimestre do ano 2025. E o título desse trimestre é Corpo, Alma e Espírito, Restauração Integral do Ser Humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição de hoje é a lição número 9, Vontade, o que move o ser humano. Textual: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E a verdade prática diz: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. O texto bíblico em classe desta lição ela se encontra em Gálatas 5, versículos dos 16 ao 21, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, e Tiago capítulo 4, versículo 13 a 17. Gálatas 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tiago capítulo 1. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago capítulo 4. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Um lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos à introdução de nossa lição. Nas lições anteriores, estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos e como pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar, agir costumam compor o mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da Palavra de Deus. Nesta lição, estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. Então, nós já falamos isso semana passada, na antepenúltima lição, ou melhor, na penúltima lição, melhor dizendo, nós estudamos os pensamentos. Os pensamentos estão na parte do intelecto do homem. Vimos que eles precisam ser gerenciados, existem bons e maus pensamentos, os maus têm que ser jogados fora, os bons têm que ser guardados ou podem ser pensados. Até o textual Filipenses 4:8, daquela lição, que é tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, boa fama. Você até ler o texto aqui, fica melhor até para a gente recordar. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Ele fazia uma pergunta muito importante, é o que estamos pensando ou como estamos gerenciando os nossos pensamentos. Na lição passada, nós fomos para a questão da sensibilidade. Nós vimos as emoções e os sentimentos. Aprendemos que as emoções, elas
vêm de repente, elas vêm assim e não são duradouras. Os sentimentos, que vêm normalmente depois das emoções, eles são mais duráveis. E aí a gente aprendeu que a gente pode pecar no momento da emoção, como pode pecar depois através dos sentimentos. Mas agora nós vamos estudar a terceira característica que compõe a alma humana, que é a vontade. E aí ele diz uma coisa importante aqui. O que nós vimos? A relação entre pensamento e sentimento, e como pensamento e sentimento podem influenciar a vontade e as decisões. Que agora nós vamos colocar em prática alguma coisa que muitas vezes vem dos pensamentos que criaram emoções, que criaram sentimentos e vão nos fazer agir. Por isso ele diz aqui que pensar, sentir, desejar e agir, às vezes é o mesmo fenômeno da experiência humana. Mas vamos ver tudo isso, como vimos os pensamentos, como vimos as emoções, como vimos os sentimentos, a partir da premissa da palavra de Deus. Como devemos ser todas essas situações de acordo com a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Então vamos aqui para a primeira divisão. Vontade, motivação e ação. Primeira subdivisão, conceito de vontade. Volição à vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade não há motivação e, via de consequência, ação. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas de outrem, se a ela aderimos voluntariamente. Ele cita o Salmo 143, versículo de número 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito na terra plana. Em Lucas 22, 42, ele fala do Getsemane, quando Jesus ora e fala ao Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Então vamos ver mais um versículo, a gente sempre diz que é um estudo bíblico, né? Atos 3, versículo 19. Que diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Mateus 16, 24. Então, vamos lá, o que diz Mateus 16, 24. Da mente aqui a folha segurou. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É o livre-arbítrio funcionando. Hebreus 2:3, embora tenha 3 citações aqui, 2 de Hebreus e uma de Apocalipse, nós vamos ler para ser um pouco mais rápido, apenas 2:3. Como escaparemos nós se não atentamos para a tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foram depois confirmada pelo que a ouviram. Amado irmão, é algo importantíssimo, talvez o cerne, o centro dessa lição, essa questão chamada livre-arbítrio. Eu vou começar a falar agora, mas a gente vai desenvolver no transcorrer da lição. Nós somos de uma linha de pensamento sobre a certeza da salvação. Eu sempre falo, não é sobre a salvação, sobre a certeza da salvação, um dos aspectos da salvação. Arminiana ou wesleyana. E nessa linha, nós não acreditamos numa predestinação fatalista. Acreditamos que existe predestinação, porque a Bíblia fala isso especialmente em Romanos, mas a predestinação é para aqueles que aceitarem a Cristo como o único e eterno Salvador. A igreja, e fizerem parte da igreja invisível, a igreja universal, permanecer até o fim, então
esses são predestinados para a salvação. Então, veja bem, aqui fala do livre-arbítrio, e já desde já vamos colocar um conceito importantíssimo aqui. Livre-arbítrio não é liberdade para pecar. Livre-arbítrio é liberdade para escolher. Deus não quer, não é vontade do Senhor, não é desejo do Senhor que o homem peque e, consequentemente, se afaste dele. Adão foi colocado diante dele o livre-arbítrio. Em todas as árvores aqui, né? Vamos ler a Bíblia aqui, né? Só depois, o pastor está falando. Não estou falando, é a Bíblia que eu digo. Então a gente precisa abrir a Bíblia e lê-la. 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o homem tinha o livre-arbítrio, está claro. Pastor, o livre-arbítrio terminou na hora do momento que o homem pecou? Não entendemos dessa maneira. Nós não entendemos porque não entendemos porque Jacob Armínio falou isso, ou não entendemos porque John Wesley é uma refinada na doutrina arminiana, e por isso nós somos arminianos da linha wesleyana. Não. Cremos porque a própria Bíblia diz. O Senhor disse a Caim: o pecado jaz à porta, cabe a te dominar. Então, quando o homem pecou, a imagem de Deus ficou arranhada no homem, e ela vai ser retomada quando da glorificação. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Filhinho, nós não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. O homem perde o livre-arbítrio? Não. Isso fica claro aqui, pastor, só em Caim? Não, meu amado irmão. Lá em Deuteronômio, o Senhor disse ao povo, né, que ele pudesse escolher entre o bem e o mal, Deuteronômio 28. Aqui eu vou ler para os irmãos. Estamos aqui hoje lendo muitos versículos, porque essa é uma lição bastante teológica e precisa da gente entender bastante. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, todas as bênçãos te alcançarão. Então o Senhor deu ao homem a capacidade de escolher. O Senhor falou: aqui está entre vós, escolher o bem ou o mal. Não é Moisés que estava colocando isso diante do homem, mas o próprio Deus. Vamos seguir aqui. Então, é muito importante entender isso. Então, conceito de vontade. Volição, vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Então, Deus colocou o homem assim. Deus criou o homem assim. Agora ele fala, também com motivação. Sem desejo ou vontade não há motivação, em vez de consequência ação. Então o homem tem uma motivação. Qual a motivação de Eva? Ser ele igual a Deus, quando ela comeu do fruto. Porque a serpente engana. Qual a motivação de Adão? Talvez agradar a Eva, a gente não sabe, porque Eva ofereceu, ele comeu, embora ele tivesse ouvido a palavra do Senhor, que o dia que comesse morreria. Mas como a gente disse aqui, o livre-arbítrio não é liberdade para pecar, é liberdade para escolher, porque havia uma consequência da escolha errada, e Adão e Eva aceitaram essa consequência e trouxeram o pecado que passou a todos os homens, como está em Romanos 5,12. E ainda hoje, o homem, como estudamos naquela lição lá anterior da consciência, existe uma lei moral dentro do homem. Antes que a lei de Moisés fosse escrita, as pessoas já sabiam o que era certo ou errado. Como nós vimos Lameque, que disse às suas mulheres que ele tinha matado 2 homens e que esse Caim foi amaldiçoado de uma maneira, ele deveria ser amaldiçoado mais ainda. Então ele entendia que estava errado, embora não tivesse lei, não tivesse algo escrito diante dele. Então o homem tem uma consciência, ele nasce com essa consciência e sabe que as suas atitudes são erradas ou certas,
e as faz porque Deus deu a ele a escolha, a vontade, o livre-arbítrio. Aqui ele cita Jesus. Muitas vezes a gente faz coisas que não é a nossa vontade. Paulo já até disse, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal estou sempre a fazer. Esse é o domínio do pecado sobre a vida do homem. E ele, só para terminar essa parte, todo cristão, impulsionado pela graça de Deus, renuncia à própria vontade. Então, o livre-arbítrio, você tem todo o direito de fazer o que você quer. Terá as consequências. Você, então, rejeita a tua vontade e procura fazer a vontade de Deus. Este é o conceito principal, mas nós vamos ainda andar nele durante o estudo da lição. Do pensamento à ação. Então, veja que a gente está linkando as lições anteriores. Pensamentos, emoções, sentimentos, vontade e ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção. Mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. Esse desejo pode motivar a comprar uma passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. É o que ele fala aqui, que normalmente é desejar, querer, almejar e agir. E isso pode ser uma coisa que a gente faz automaticamente. Ele fala até na verdade, na introdução. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor o mesmo fenômeno. Esse fenômeno aqui, ele fala da viagem, que pode acontecer com qualquer um. Vamos a seguir. Aconteceu com Eva no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até ser enganada. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, sereis como Deus, certamente sentiu alguma emoção. O próximo passo foi a manifestação do desejo, que gerou a ação, tomou fruto e comeu. Então nós já falamos no ponto anterior, mas vamos voltar a comentar aqui. Agora ele fala diretamente de Eva como um exemplo. Então vamos começar com o exemplo anterior. Ele deu o exemplo de uma viagem. Então fiz uma viagem, gostei muito dessa viagem, posso me lembrar, posso pensar nesta viagem, mas ficou apenas no pensamento e não concretizei nada. Agora, eu posso pensar nessa viagem, ele fala que senti nostalgia, saudade daquela viagem, e daí passar uma ação, comprar uma passagem e repetir a experiência. Então, fica tudo feito, pensei, tive uma emoção, senti, agi. Tudo numa situação. E aí ele vai citar, e aí vamos comentar de novo, a questão de Eva. A serpente chegou, vamos até ler aqui o texto, né? A gente leu a parte da Deus da ordem para Adão, agora vamos ler a parte em que Eva é enganada, no início do capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos abrir aqui. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então vamos ver ponto por ponto aqui. Ela fez uma pergunta para ela: Deus não disse que pode comer de toda a árvore? É uma afirmação meio correta. Deus disse: pode comer de toda a árvore, mas o dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Se você for ver aqui, desse: não comerás. O Senhor nem falou em tocar. Isso pode em algum momento achar que é apenas um equívoco nela falar, mas a gente tem que ter cuidado. Muita gente hoje está pegando a palavra de Deus, está lendo ela, está dizendo que Deus disse isso ou Deus disse aquilo, sem Deus ter dito aquilo. Não está escrito no texto. Mas alguém pregou, alguém ensinou, alguém disse na internet, e aquilo passa a ser uma verdade e a pessoa não confere. Por isso que eu sempre leio aqui o texto. Então, ela, quando respondeu a serpente, ela fez uma colocação a mais do que Deus tinha falado. Ela já abriu aí um canal para que a serpente também pudesse mudar a palavra dela, de Deus.
Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E aí é uma questão de quem você tem confiança e quem você acredita. A palavra de Deus diz uma coisa, qualquer pessoa diz para você uma outra coisa. Hoje muitas vezes a filosofia constata a palavra de Deus, muitas vezes a falsa ciência, não a ciência verdadeira, contrasta a palavra de Deus, as seitas e heresias contrastam as palavras de Deus e às vezes até falsos líderes cristãos contrastam a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz algo, se a palavra diz assim, os abomináveis não entrarão no reino do céu. Aí alguém diz, não, abominável quer dizer isso ou aquilo outro, e não sei o que lá, vai para cima, vai para baixo, volta para lá. Bom, a Bíblia diz. Então a Bíblia diz algo que nós queremos ouvir diferente. A serpente disse algo diferente do que Deus disse. Senão morrereis. Aí a serpente fez uma acusação a Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, saberão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem ou o mal. Viramos Deus. Parece que essa afirmação está correta. Deus conhece todas as coisas. Então nós vamos passar a conhecer. Mas Deus é Deus soberano, poderoso, santo. Ele não pratica o mal. Nós, seres humanos, não. Por isso Deus criou o homem e disse, o dia que tu comer, tu vai morrer. Viramos Deus, somos oniscientes, onipotentes, onipresentes, e todas as outras características que são somente de Deus, não. Então, foi uma oferta de algo que o homem não poderia ter. Assim como hoje, em todas as ofertas do pecado que Satanás faz, a pessoa, por exemplo, pastor, a Bíblia proíbe beber? Não, a Bíblia proíbe embriagar-se. Mas você vai ver muitos textos da Bíblia que vão nos orientar, como por exemplo, em Provérbios 30, quando a mãe do rei Lemuel dá conselhos a ele, que a gente deve se afastar, lá fala, afasta do vinho quando estiver vermelho. E há tantos outros textos nós vamos ver homens errando quando beberam, como Assuero, com aquela questão toda lá de Vasti, e tantos outros exemplos ruins. Então, eu tenho o direito de beber, mas eu me abstenho dele. Todas as coisas mas são lícitas, mas nem toda convém. Convém? Não convém. Mas alguém diz, não, beber socialmente não tem problema. O problema é que a pessoa começa a beber socialmente e o álcool acaba viciando ela. Porque isso funciona com cigarro, funciona com as drogas, funciona com o jogo, funciona com sexo ilícito e com tantas outras coisas que o homem acha que ele pode começar e depois ele vai dominar. Ele não vai dominar, ele vai cair em pecado e vai virar escravo do pecado. Então, todo cuidado. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, ao desejar para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, comeu com ela. Ela viu a árvore, era boa. Mas veja bem, meu amado irmão, pense comigo, tudo que Deus fez foi bom. Hoje, por causa do pecado, eu não gosto de comer certos legumes, eu não gosto de comer certas verduras, não são todas as frutas que eu como, assim como talvez alguns irmãos, talvez tem pessoas que não são como eu, que tem um paladar meio diferente, mas pessoas que gostam de uma fruta e não gostam de outra. Isso tudo é consequência do pecado. Porque antes, tudo que Deus fez foi bom. O homem chupava a laranja e ela era bonita e era gostosa. Comia maçã, a forma, a amora, qualquer fruta que eu falar para você. Então, não é que aquele fruto fosse mais bonito, mais apetecível do que os outros. Mas o grande chão da história e árvore desejada para dar entendimento. Realmente, se comesse, o homem ia conhecer.
Mas o bem o homem já conhecia, o que ele conheceu foi o mal, e aí trouxe o pecado. Então, pensamento e ação, foi o que aconteceu com ela. Ela pensou, teve uma emoção, teve um sentimento, agiu, e neste caso aqui, levou ao pecado. Fraqueza da vontade. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto, como eu acabei de ler. E aí, Romanos 5,12, o pecado passou a todos os homens. Contra as decisões erradas, tomou plenamente consciente de suas consequências. Da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves, muitas vezes o desejo fala mais alto do que a razão. A busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano das prisões espirituais e conhecereis a verdade vos libertará, 8,36. Agora vamos lá. Adão, como diz aqui, não foi enganado pela serpente. Ele simplesmente recebeu o fruto da esposa e a Bíblia não diz, a gente vai chegar a muitas ilações, eu não quero chegar a elas aqui, e ele resolveu comer. Mas ele tinha a palavra de Deus. Ele conhecia os efeitos. Ele sabia o que Deus tinha dito. E preferiu se arriscar, não sei, preferiu ou achou que aquilo poderia não acontecer, e aí o problema veio. A morte não foi imediata, Adão morreu com 900 e poucos anos, se eu não me engano, mas os efeitos do pecado já surgiram ali, como vimos semana passada, o medo, a vergonha pelo aquilo que ele tinha feito, se escondendo de Deus e arrumando uma planta lá para cobrir a sua nudez. Aí veja bem o que ele vai falar aqui. Contra as decisões erradas tomamos, plenamente consciente das suas consequências. Então, voltando a dizer, o livre-arbítrio não é liberdade para pecar, é liberdade para escolher. Você sabe que vai fazer mal para você, que aquilo não é bom, mas você faz. Aí ele fala algumas coisas aqui. Por exemplo, restrição alimentar. Eu sou hipertenso. Tenho hipertensão desde eu tinha 16 anos de idade, tomo remédio há muitos anos, faço uma dieta restritiva. Deus pode me curar? Creio que pode. Até hoje não me curou, como não curou outros homens de Deus, então eu continuo fiel a Ele, independente da cura. Mas voltando ao meu problema. Se eu resolver comer comidas com bastante sal, eu vou ter picos hipertensivos. É uma escolha minha, eu sei que vai fazer mal. Eu tenho algum tempo problema, porque eu tive hepatite quando pequeno, então meu fígado é um pouco complicado. Eu tive esteatose gravíssima. Era um erro meu, comia coisas erradas, até que a médica, uns 15 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, me passou uma restrição alimentar para isso. Então eu passei a não comer certas coisas, e às vezes, quando eu as como em excesso, tem coisas que eu não sou proibido de comer, eu posso comer, não posso comer em excesso, por causa da esteatose, a gordura no fígado. Mas se eu comer em excesso, eu começo a me sentir mal. Então foi uma escolha minha, e aí eu sou obrigado logo a fazer a dieta, a mudar a minha questão. E aí ele fala da dieta alimentar, é como um diabético comer doce, não pode. E aí ele fala também condutas mais graves. Conduta mais grave de outras situações. Eu sempre falo e vou repetir para os irmãos. Nós, seres humanos, sabemos qual é o nosso ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco na nossa vida. Sabemos nós, o diabo, Deus. Se nós não vigiarmos nesse ponto fraco, o diabo vai atacar nele e nós vamos cair. Então, por isso a Bíblia fala, orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. A busca do prazer pelo prazer, que é a cultura hedonista, que é a cultura de hoje.
você vai ver um filme, o filme tem nada a ver com... É um filme de um patamar, de uma ideia, talvez até um drama. Daqui a pouco aparece uma cena de sexo, que não está fora do contexto daquele próprio filme. Acontece muito. Séries, novelas. Então, todo o cuidado que a gente tem que ter, porque o mundo está buscando prazer pelo prazer, mas nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Por isso ele diz aqui, ó, vício e compulsão arrastam multidão. Comida, bebida, droga, sexo, tudo isso, essas compulsões que dá no homem, aí ele fala no final, só Deus pode libertar. Só Jesus Cristo pode libertar o homem. Mas aí é que nós estamos estudando aqui. A vontade de pecar, o homem tem. Agora tem que ter vontade também de ser liberto. Lógico que a gente entende que somos salvos apenas pela graça. Depois nós vamos, dentro da medida possível, aqui tocar nesse assunto. Vamos à segunda subdivisão. Desejos da escravidão à redenção. A experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Ele satisfez o desejo, mas fez definhar a alma. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de gratidão, lembravam-se das comidas do Egito e se deixavam dominar por seus desejos. Pensavam, sentiam e desejavam o que lhe era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos como um forte. Está aqui em Êxodo, Deuteronômio e tal. O culto aos desejos lhes trouxe terríveis consequências, crescimento e morte, como está no Salmo 78 e Números 11 e 14 também. Como nos diz Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar pelos nossos próprios desejos. Então, figuradamente, a gente tem que entender aqui o seguinte: o que significa para nós a escravidão no Egito do povo judeu, descendente de Abraão? Eu tinha avisado a ele que o povo passaria 400 anos lá. É a nossa escravidão sobre o diabo. Desejo da carne, escravidão do pecado, do diabo. É todo aquele homem que ainda não aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador, ele é escravo do diabo, do pecado. Mesmo que você fala, puxa, que pessoa boazinha, ela não fuma, não bebe, não joga, não adultera, é um ótimo pai de família, maravilhoso, sensacional, palma para ele, mas ainda assim ele peca, porque todos nós pecamos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e ele ou ela precisa do perdão de Cristo na cruz do Calvário. Se não aceita, seus pecados não serão perdoados, e ele, embora possa ser uma excelente pessoa, vai para o inferno. Dito isto, voltamos aqui para essa situação, na nossa experiência. Então, a escravo do pecado. Aí Deus nos liberta, tira da escravidão do pecado e nos compra com preço do preço. A gente sabe que o preço da redenção foi o sangue de Cristo pago na cruz do Calvário. Isso foi prefigurado lá no Egito, na Páscoa que foi instituída, quando todos os judeus, quando veio a 10ª praga, matança dos primogênitos, eles tiveram que matar um cordeiro sem mancha, imaculado, e colocar o seu sangue nas vegas da porta, porque quando o anjo destruidor passou, na parte onde os judeus moravam, nenhum primogênito foi morto, apenas no Egito e na casa de Faraó, prefigurando o sangue de Cristo sobre nós na cruz do Calvário. Aí agora estamos com o Senhor, mesmo que estejamos no deserto. O que é o deserto, pastor? O deserto é a nossa caminhada para a terra prometida. O deserto ali, daquele povo, pastor, o deserto é ruim. Não, o deserto é ruim, depende da maneira como você pensa. Se Deus está comigo no deserto, é maravilhoso. Se eu estou confiando em Deus no deserto, Deus vai me dar água, Deus vai me dar comida, Deus vai me dar roupa, Deus vai me dar tudo o que eu preciso. E nessa caminhada no deserto é para chegar na Canaã. Eles eram para chegar na Canaã terrestre e nós para chegar na Canaã celestial, mas muitos deles tiveram o desejo de voltar ao Egito. Esqueceram que eram escravos. Então lá no mundão, antes de eu ser cristão, muitas pessoas, não estou dizendo todas, tinham bastante dinheiro, talvez porque fizessem coisas que eram ilícitas, não poderiam ser feitas.
E estavam lá no mundo, tranquilo, porque eram escravos do diabo. Quando entraram para Cristo, tiveram que deixar essas práticas e talvez hoje não tenham uma condição financeira muito boa. Assim vai por outras situações. E o homem, eu queria voltar lá, eu queria ter dinheiro, eu queria ter fome, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Cuidado. Esses desejos, veja bem, os desejos da escravidão, a redenção. A experiência do deserto foi essa. Cuidado com a experiência que nós estamos tendo no deserto. Paulo adverte. Tudo isso que aconteceu com eles foi escrito para aviso nosso. Eu não vou ler o texto porque é um pouco longo, mas você pode ler 1 Coríntios 10, de 1 a 13, que vai falar exatamente sobre isto. Paulo está advertindo o que aconteceu com os israelitas para que a igreja de Corinto e a igreja em todos os tempos não entre na mesma ação que eles tiveram. Agora vamos ver desejos na era cristã. Vou pedir só licença para tomar um pouquinho de água, porque a garganta está seca. O drama dos desejos continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencer. É isso mesmo, pastor? Quer dizer que eu comecei, no primeiro ponto ali, uns 6 versículos, depois eu parei um pouco, mas a gente fala que é um estudo bíblico. Não é a opinião do pastor Ciro Queiroz, da CPAD, da Assembleia de Deus, do pastor Hélio Ornella, da Igreja Metodista Pentecostal. Bíblia Sagrada. Vamos lá. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, Cristo venceu o pecado para que nós vencêssemos também. Contudo, enquanto estivermos nesse corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo cristão precisa decidir diariamente entre a sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e este opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. A carne, sax, natureza pecaminosa. A carne não é esse dedo, esse braço, esse olho. É a natureza pecaminosa que está em nós. Tem seus próprios desejos que são contrários ao Espírito. Esse então, em nosso interior, é uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer o desejo da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a sua direção. Então, como é que é isso agora na era cristã? Comparei lá o desejo do deserto, como nós nessa caminhada, e como é agora na cristandade. Cristo venceu por nós. Você vê que foi tentado, meu amado irmão. Lucas 4, Mateus 4, o diabo ofereceu para ele tudo. E ele, depois de 40 dias, 40 noites de jejum, ele teve fome mesmo, ele teve fome. Hoje alguém pode ter fome e o diabo oferecer a ele alguma coisa ilícita para que ele consiga o seu alimento cotidiano. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo ofereceu a Jesus fama. O diabo ofereceu a Jesus muitas coisas. Jesus foi pela palavra que ele foi. Por quê? Porque nós vamos ter essa luta diária. Jesus foi tentado, eu não sei, eu vou até abrir aqui para ler literalmente a vocês. Eu acho que é em Lucas 4. Vamos lá, se não for Lucas, eu vou a Mateus. Eu quero ler o versículo literalmente para você. Lucas 4, 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O que significa isso? Ele continua tentando Jesus em todo momento. E eu e você, desde o momento que aceitamos a Cristo como Salvador, seremos tentados até o dia da nossa morte ou até o dia do arrebatamento da igreja. Então será uma luta diária. A sax, o desejo, a natureza carnal que temos, por causa de herdar o pecado de Adão e Eva, a gente volta a dizer, eu não serei condenado pelo pecado de Adão e Eva, eu serei condenado pelo meu pecado. Não adianta botar a culpa no Adão e na Eva. Adão pecou, o pecado passou, Romanos 5,12, então, puxa vida, eu vou ser condenado por causa do Adão. Não, vou ser condenado por causa do meu pecado. Existe uma batalha
porque esse texto lido aqui está na leitura bíblica em classe. As obras da carne e o fruto do Espírito. Então, eu vou até voltar aqui para Gálatas 5. Os obras da carne são prostituição, então a natureza pecaminosa que está em nós, a sarx, vai lutar contra o Espírito querendo que nós nos prostituamos todos os dias. Purezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, groneia e outras coisas semelhantes. Então essa batalha é diária. Pastor, mas como ela é vencida? Veja bem, eu não me lembro se foi a lição 3, 4, lá falava de disciplinas espirituais. E disciplina no seguinte sentido, não é disciplina de disciplinar você ser excluído de alguma coisa, não. Disciplina ali é aprendizado, disciplina ali é a tua maneira de agir. Ler a Bíblia, orar, jejuar. Eu até dizia naquela lição que eu acrescentaria, não dizendo que o autor está errado de maneira nenhuma, lições maravilhosas, esta que estamos estudando. Inclusive, quando começamos o trimestre, eu mesmo achei que seria um pouco difícil para mim. Não é um assunto que eu domino muito. Existem certos assuntos teológicos que a gente gosta mais, estuda mais. Mas eu estou achando lições maravilhosas, aprendizado muito bom. São complicadas, difíceis, mas são essas lições para o nosso dia a dia. E lá eu dizia também, como quarta questão, o fato de você congregar, estar junto. Eu sempre digo na igreja, você vai na igreja, Deus começa a falar, a hora que passa a palavra para o pastor, ou para o presbítero, ou para o apóstolo, seja a igreja que for, ou missionário, ou sei lá quem, pregar, não. Quem está dirigindo o culto, seja uma irmã, seja um jovem, um adolescente, quem está dirigindo o culto, e começa lá, na nossa igreja, saúde os amados irmãos, com a paz do Senhor, Deus já começa a falar. Fala nos hinos, fala na leitura introdutória, fala nas oportunidades. As igrejas que têm grupo louvor, fala através do grupo louvor, dos hinos cantados ali, entoados, e fala através da palavra, testemunhos, das ações, dos dons espirituais. Deus tem muita maneira de falar. E se você não estiver na igreja, é lógico que alguém falta porque está trabalhando, estudando, está cuidando de alguém que está doente. Eu sempre dou exemplo, quando meu pai ficou doente, com derrame, alguns domingos eu não fui à igreja à noite, mas com a minha mãe ouvíamos na rádio AM, naquela época não tinha FM, o culto da Assembleia de Deus do governador, pastor Gesiel Nunes Gomes, ainda está vivo, não é mais pastor da ilha, mas continua vivo aí, ministrando a palavra, e ali ouvimos aquele culto. Ok? Mas se você pode, deve estar na igreja. São as disciplinas espirituais, para que essa luta possa ser vencida. Efésios capítulo 6, quando fala da armadura de Deus, ela vai falar das coisas que a gente precisa. Eu preciso da armadura de Deus, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, calçar os pés com a sandália da salvação. Enfim, meu amado irmão, não é simplesmente. A Bíblia diz até, inclusive, que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. Então, temos que estar prontos para essa batalha. Ela será diária, ela será sempre, mas aqui ele fala no final: cabe-nos decidir entre satisfazer o desejo da carne, que são pecaminosos, ou atender a voz do Espírito e seguir a sua direção. A decisão do homem redimido é o terceiro subdivisão do ponto 2. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Diante do desejo da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito, como está em Romanos 8,5. Isto é resultado de sua nova natureza, segundo Coríntios 5,17, a quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito nos dedicar ao processo de mortificação da nossa carne, a velha natureza. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. Então, qual a decisão do homem redimido? Vencer.
Veja que ele diz que no final, os desejos pecaminosos, eles não vão deixar de existir na nossa vida. Mas a gente tem que tomar a decisão de vencê-los. Eu vou ler aqui primeiro o João, não é o Evangelho, mas as cartas, capítulo 3, versículo de número 6. Vamos lá. 1 João 3, 6. Mais uma folhinha aqui, justamente essa que é a garra. Vamos lá. 3, 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem conheceu. E não está citado na lição, mas eu volto aqui para o capítulo 1. E essa mensagem que dele ouvimos nos anunciamos, a partir do versículo 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, que a sua palavra não está em nós. Aí vai para o 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, quem é o redimido? O redimido é aquele que, pela graça preveniente de Deus, entendeu que Jesus Cristo é o Salvador e aí aceitou como único e eterno Salvador da sua vida. Passa a ser um remido e lavado do sangue dele. O homem que herdou o pecado de Adão, sozinho não consegue ir a Deus. Ele precisa da graça. A diferença entre o calvinismo e o arminianismo é que para eles é graça irresistível e para nós é graça preveniente. Então o homem precisa dessa graça para aceitar a Cristo. Aceitou? Bom, agora é o redimido. Agora, a sua salvação está garantida? Não. Nós temos a certeza da salvação. Eu tenho a certeza da minha salvação. Mas também, dentro de mim, tenho o entendimento que se eu abandonar os caminhos do Senhor, eu posso perdê-la. Pastor, eu vou perder de manhã, vou ganhar de tarde, vou perder de noite, vou ganhar no outro dia de manhã. Não. Você vai perder definitivamente se você blasfemar contra o Espírito Santo. Você é um salvo, remido, lavado do sangue do Cordeiro. Blasfemou contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. Qualquer outro pecado, se antes do dia da tua morte ou antes do dia do arrebatamento da igreja, você voltar para Cristo, ele te recebe de volta, como tem a questão do filho pródigo, que em Lucas capítulo 15. A decisão não foi, ele não foi obrigado a ir, ele tomou a decisão. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu, contra a ti, não sou mais digno de ser chamado como teu filho, mas trata como um dos teus servos. Ele foi, tomou a decisão, praticou aquilo, e o pai estava de braço aberto para recebê-lo. Mas vamos voltar aqui em parte, né? O desejo da carne é a vontade. O homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Mas, como eu falei no ponto anterior, nós precisamos viver nessa disciplina espiritual. Meu amado irmão, se eu não leio Bíblia, eu não oro, eu não vou à igreja, eu não jejuo, mas, em compensação, eu vejo novela, vejo série, vejo filme, vejo jogo, não paro de ver jogo. Tem gente que não gosta de novela, mas vê jogo de manhã, de tarde, de noite, todos os dias de semana. Enfim, eu procuro a minha fonte de alimentação espiritual em outra coisa. Como é que eu vou ter força para vencer as ciladas do inimigo? Não, eu como redimido, agora tenho que viver como redimido. E como o redimido vive? Querendo ser imitador de Cristo. Paulo diz, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nós temos que viver a vida de Cristo, fazer a vontade de Cristo, obedecer a Ele. Eventualmente vamos pecar, como eu li com você em 1 João capítulo 1. Filhinhos, tendo dito isso, para que não pequei, mas se pecar, tens um advogado. Então, quando nós perdemos esta luta, vamos a Cristo, Ele nos perdoa, mas a batalha será vencida e Satanás será derrotado em nome de Jesus. Vamos então agora para a última parte da lição. Ponto 3, o ensino sobre os desejos em Tiago. Veja que ele fala de Gálatas
dá duas citações de Tiago, capítulo 1, capítulo 4, e agora ele vai falar sobre essas duas partes de Tiago aqui. Atração e engano. Tiago 1, 14 e 15. Trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência, epitumia, com sentido de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna e tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado, apurado. O desejo vai às últimas consequências. Então vamos lá. Voltamos até aqui, porque ele fala especialmente em Tiago. Primeiro, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, epitumia é o sentido de mau desejo. A Bíblia diz lá em João, eu não vou procurar agora o texto, que eu vou primeiro João, todos os pecados, eles vão ser colocados dentro de três esferas: concupiscência da carne, concupiscência do espírito e soberba da vida. Então, são os maus desejos. Eu nasci com uma natureza pecaminosa. Como Davi disse, não somos você que tem um pecado, me concebeu a minha mãe. A mãe dele não era prostituta, ele não foi filho de adultério. Ele estava dizendo de herdar o pecado de Adão e Eva. Então, nós nascemos de pecado. Temos essa concupiscência. O diabo quer nos atacar. Mas aí Tiago diz: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Está lá o mau desejo, está lá a concupiscência, mas para que eu a pratique, eu preciso ser atraído por ela. E aí nós vamos voltando para lições anteriores, dos pensamentos, outras emoções, sentimentos, em que fala sobre a visão, fala sobre ouvir, o tato, o nariz, o cheirar. Até falei, disse isso aqui numa lição, falei quando eu dei a aula presencial lá na Nova Campinas, que alguns estão preocupados só com os olhos. Sim, os olhos são talvez a maior fonte. Por exemplo, eu vejo uma mulher nua, então eu posso ter maus pensamentos, maus desejos sobre aquilo ali. Ok? Então, realmente, eu vejo eu estou com um problema financeiro e eu vejo um maço de dinheiro lá, que eu sei que não me pertence, e eu vou pegar esse maço de dinheiro para utilizá-lo. Então, os olhos. Mas eu falei para eles, um cego não peca porque ele é cego, nasceu cego nascença, nunca viu nada. Não, ele vai pecar pelo que ele ouviu, por outros sentidos que ele tem. Então veja bem, meu amado irmão, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vem a concupiscência, vem esse desejo, mas eu preciso ser atraído por ele para poder cometer o erro. Se eu simplesmente vem aquele mau desejo e eu o repilo, como a gente falou, dos maus pensamentos, joga fora, não fique com eles. Das más emoções, não fique com ele. Mas se eu guardar os maus pensamentos, transformar em emoções ruins, sentimentos ruins, certamente a minha vontade vai agir erradamente. É isso que o Tiago nos diz. Porque ele vai falar aqui, a vontade é tratada como uma comunicação interna, incapacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, achando que o pecado não é pecado, que o certo é errado. E a Bíblia diz até acho que em Isaías, que Deus abomina aquele que diz que o certo é errado e o errado é certo. Nós estamos vivendo no século XXI e isso é muito falado nos dias de hoje. Então, todo o cuidado. Ele diz, neste processo a mente é entorpecida.
Se eu dou lugar ao mau pensamento, à má emoção, ao mau sentimento, quase certo que eu vou também ter uma má atitude e a minha vontade vai se transformar em pecado. Agora vamos para a segunda e última, a segunda subdivisão deste ponto e a última subdivisão da lição. Abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Depois, havendo concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Que o Senhor nos livre de toda tentação. Aí ele vai citar Mateus 6,13. Vamos ler aqui, Mateus 6,13. Eu não sei se eu já li esse texto, mas não. Não. E não nos induza a tentação, mas livre do mal, pois teu reino, poder, agora para sempre. Também a oração do Pai Nosso. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte. Viver em constante vigilância, em oração. Como eu falei lá do texto falar de vigilância, agora eu vou lê-lo. Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, sax, natureza pecaminosa que está entre nós. Então, veja bem, eu até comentei um pouco, mas vamos aqui de novo. Então, o que Tiago... veja que, aquela situação que eu disse. Abortar o mau pensamento. É o passarinho que pode pousar na tua cabeça, mas Lutero disse isso, nós podemos impedir que ele faça o ninho. E aí ele faz... no texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar o mau desejo. Então, o mau pensamento vem, e o mau desejo, que vem então com a questão da concupiscência. Desejo pecaminoso. Eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Eu já comentei isso, né? Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for ajeitado, não descansa até convencer, derrubando a barreira da consciência. É o que ele fala no final aqui, quando uma coisa que parece ruim, nós sabemos que é ruim. Eu poderia falar do desejo da comida, porque também é pecado. Se eu sei, por exemplo, eu sou hipertenso, eu tenho que cuidar bem do meu corpo. O Senhor falou que o corpo é templo da Espírito Santo, eu tenho que cuidar. Eu vou lá e me empanturro de sal. É um pecado. Eu estou agindo contra o meu próprio corpo. Mas aí a gente pode falar de tantas outras coisas. Pode ser a questão sexual, pode ser a questão financeira, pode ser outra questão qualquer. Pode ser o nosso orgulho. Eu quero ser o principal, eu quero passar por cima dos outros, eu quero ter a preeminência. Enfim, se esses maus pensamentos, maus desejos vierem aos nossos corações, nós precisamos abortá-los, jogá-los fora, descartá-los, porque senão poderão se transformar no pecado. É o que ele diz, né? Voltamos a repetir aqui, ó. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Porque o pecado gera morte, gerou em Adão e Eva, vai gerar em nós, se não houver arrependimento. Até porque se eu fui ao pecado com a minha consciência já afetada, achar que aquilo não é pecado. Vamos falar sobre Davi. Davi pecou com Batseba, matou o seu amigo, vários pecados ali estavam naquela situação. E ele mentiu, enfim, e para ele está tudo bem. Então, se Davi não é alertado por Deus e não se arrepende, escreve o Salmo 51, tudo aquilo que a gente sabe da história, ele estaria vivendo em pecados, achando que estava tudo bem. Isso aconteceu com Davi, comigo não acontece? Pode. Porque depois que você fizer a primeira vez, aí ele diz aqui, ó, vai vir sobre você aquele desejo de fazer de novo. E vai dar a impressão que aquilo não vai levar a nada, mas está levando à morte. A morte espiritual a morte espiritual. Não esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração.
É o que já falamos no início da lição e voltamos a dizer. Deus nos deu o livre-arbítrio, não é liberdade para pecar, é liberdade para escolher. E para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus, eu preciso orar, eu preciso vigiar, eu preciso estar atento, eu preciso estar alerta, eu preciso buscar a presença do Senhor. Mesmo assim, poderei pecar. Não é o meu esforço em orar, em jejuar, que vai me garantir uma santidade. O que vai garantir a minha santidade é ter sempre a consciência que eu dependo completamente de Deus. Se pecar, eu vou a Ele, Ele me perdoa e Ele me ajuda na minha santificação, naquilo que eu preciso fazer para glorificar o seu nome. Vamos para a conclusão. Apesar da nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar o desejo apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. Joel fala que os velhos sonharão, os jovens e tal, mas eu vou Salmo para encerrar aqui nosso último texto, Salmo 92, versículo 12 a 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então ele diz que a vontade. Nós estamos praticamente toda a lição com a vontade, a gente tem que cuidar com a vontade, cuidar com o pensamento e tal. Parece que a vontade é uma coisa ruim. Não. O livre-arbítrio foi dado por Deus, é coisa boa. Agora, a minha vontade tem que estar centrada na vontade de Deus. E aí, como já falamos 500 vezes na lição, vamos falar uma vez, ela depende de conhecer a vontade de Deus, eu só conhecerei pela sua palavra. Ver uma vida de oração, comunhão com Deus. E aí eu vou viver. Então ele diz, tá, Deus nos dá ânimo, entusiasmo, saúde, enfim, tudo. Como diz lá o salmista, o salmista, é Davi, mas ele diz lá em 1 Crônica 29, 14, 1 Crônica 29, 14, tudo vem de ti e do que é seu tu damos. Se eu ofereço meu tempo para Deus, quem me deu o tempo foi Deus. Se eu ofereço bens materiais para Deus, ofertando, dizimando, enfim, foi Deus que me deu esses bens materiais. Se eu ofereço meus talentos, seja tocar no instrumento, em cantar, até mesmo em pregar, em fazer ação social dentro da igreja, foi Deus que me deu esses talentos para que eu possa usar para a glória de Deus. Mas eu preciso querer fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Deus possa abençoar a todos através dessa lição. Essa foi a última lição sobre a alma. Na próxima lição nós estaremos começando a estudar o Espírito, o âmago da vida humana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.